Sejam bem-vindos a mais um Jackson Leite Estamos Junto, a segunda parte da entrevista com a nossa brilhante médica, psiquiatra, faz parte da presidência da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas e uma militante, uma voz importantíssima na luta contra o tabagismo, contra essa doença que, enquanto a gente está aqui gravando e falando, infelizmente está matando incontáveis pessoas no Brasil e no mundo todo. E, doutora Carolina Costa, obrigado. Imagina, a honra é minha. E nessa parte agora a gente vai falar sobre a questão das audiências, né? Os mitos e verdades. Quais são os mitos e verdades nas audiências que tratam sobre isso? Nesse período de 2022 até 2024, algumas audiências públicas aconteceram, né? E pessoas pró-liberação do comércio, importação e fabricação, e pessoas contra participaram. Algumas coisas que a gente ouve e que são que desinformam, acaba que a gente leva muito mais tempo para consertar, né, para falar a verdade, do que quando alguém solta uma desinformação total, a pessoa fica com aquilo na cabeça e é muito complicado para a saúde pública, né, porque a gente triplica nosso trabalho para desfazer. Uma coisa é que eles falavam, a nicotina nunca foi o problema é a fumaça. Coisa que a gente sabe que isso é uma mentira. A nicotina causa uma dependência séria, né, e até coisas que tem mais na Noruega, Suécia, que é snus, né, que é uma pasta de nicotina, tem a ver com câncer de bexiga. A nicotina ela afeta os vasos contraindo, né, diminuindo o calibre dos vasos. Então, é até uma contraindicação em quem tem insuficiência arterial, por exemplo, não pode usar terapia de reposição de nicotina. Grávida não pode usar, porque contrai os vasos da placenta e o bebê pode até vir a falecer, né? Então, é uma coisa que não se reproduz, né? É do interesse deles minimizar e generalizar para que eles possam diversificar os produtos para ter sempre cliente, né? Outra coisa também que a gente ouve e fica muito incomodado é que é 95% mais seguro. Eles tiraram isso de um artigo que foi a opinião entre especialistas. E mais grave ainda, nesse artigo, cachimbo e charuto, eles consideraram que não tinha fumo passivo. Então, já tem um erro metodológico. De onde eles tiram essas... Opinião, que é a coisa mais fraca da ciência. Essas pérolas. Coisa mais fraca. Hoje, então, a gente, com vários estudos assim, de marcadores biológicos mesmo, né, a gente pode dizer com certeza que é uma tragédia, né, o cigarro eletrônico. Você não tem como... Você diminui o atrito de decisão, ou seja, você está aqui na sua mão, você coloca na boca. Você não tem nenhum espaço na análise do comportamento. Eles falam assim, olha só, você quer aumentar a chance daquele comportamento acontecer, aproxima 20 segundos de você. Então, uma fruta, quer comer mais fruta, quero correr, então você coloca o seu tênis do lado. Quando você quer diminuir a frequência de comportamento, afasta de você pelo menos uns 20 segundos. Né? E o vape está em tudo quanto é lugar. Né? Eu já atendi gente dizendo que pegava o vape, colocava debaixo do travesseiro e usava enquanto estava dormindo, que via pelo relógio. Né? Não conseguia nem abrir a mão. O vape virou a extensão do corpo dele. Né? Então, é uma coisa grave e que dificulta tratamentos para dependência de nicotina. E aí, outra estratégia que eles usaram é dizer também que você ajuda... Tem mais de não sei quantas pesquisas, 400 pesquisas que falam que o vape ajuda a parar de fumar. Na verdade, o vape muda a forma de dependência de nicotina e também coloca uma química pesada que vai até mais fundo no seu pulmão do que o cigarro convencional. Não comparando se faz mal ou não, mas é uma tragédia do mesmo jeito. O pulmão precisa de ar puro. Nosso pulmão ele não foi feito, não faz xixi, né? Não é lagartixa, que você pode
né, corta o rabo e refaz, não é. Cada alvéolo vai importar. Geralmente os alvéolos, eles são os que trocam os gases, né? E se você esticar os alvéolos, vai dar o tamanho, a superfície é de um tamanho de uma quadra de tênis. E cada alvéolo inutilizado, inflamado, vai deixar de existir. Isso com poluição ambiental também acontece. Então a gente tem que lutar pelo ar cada vez mais puro. Virou um fator de risco para a cardiologia internacional de 2 anos para cá. Foi uma inovação, assim. Poluição vai acabar com o seu sistema cardiovascular. E quanto mais fininha a partícula, que é o caso dos vapes, mais lesão arterial você tem. Qual o caso mais jovem, Carol, que você teve conhecimento Teve uma morte? menina de morte, não, mas ficou no CTI por muito tempo e não sei se vai recuperar toda a função pulmonar. Mas teve uma menina na Inglaterra com 12 anos. E em Singapura também eu tenho notícias de que pessoas de 8, 9 anos já usam na rua. Então, assim, é o princípio da precaução realmente. Né? Muito apelativo, você percebe como algo que não tem risco e é muito dependógeno, né? Causa muita dependência. Então, para você depois tirar, é uma dificuldade. O que acontece no cérebro de quem entra em desespero porque ficou sem o vape? Olha, se você tem um estímulo muito grande de nicotina e a qualquer hora, a qualquer momento, você vai ter provavelmente na verdade, aumenta a sensibilidade dos receptores nicotínicos, que já existem no cérebro, né, mas a nicotina vai lá e ativa eles. Existem para outras funções, né? Atenção, na verdade, são receptores de acetilcolina e a nicotina da planta se descobriu que também ativa os receptores que a gente já tem no cérebro. Então, eles vão ficar hiperestimulados e pedindo nicotina. Aí você vai ter mau humor, angústia, tremor, né? Insônia, cãibra, tonteira. Então, você tem um emaranhado. O que mais acontece é você ficar irritado, né? Então, ou seja, afeta seu humor, afeta sua produtividade. E existe uma deturpação, uma distorção cognitiva que a indústria ativamente produz, é que fumar relaxa. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a mentira por trás dessa fala, dessa frase? Na verdade, há trabalhos que quem para de fumar reduzem até 20% a ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade é a nicotina descendo rapidamente no seu sangue e no seu cérebro. Então, quanto mais rápido uma substância sobe, né, crack, que é usada no pulmão, é semelhante o raciocínio, e desce, né, e é metabolizada e desce, e a nicotina, em 2 horas você já não tem ela no seu organismo, que é uma coisa muito rápida, pensando, sei lá, em morfina, que é de 3 a 4 horas já reduz a meia-vida. Então, você tem mais dependência. Lorazepam é a mesma coisa, né? A pessoa fica viciada, a não ser que ela tenha uma indicação realmente grande, né? E aí a gente trata como? A gente coloca uma formulação que dura mais no sangue, forma um nível estável na concentração sanguínea. E aí o organismo não tem o baque. Então, na verdade, quando você está ansioso e você fuma e relaxa, porque você está repondo os níveis de nicotina, que foi um problema que, quando você colocou o cigarro na boca, passou a acontecer. Você citaria, assim, alguns sintomas físicos e mentais do dependente de vape, mas aquele dependente que acha que não é dependente, aquela frase que você já deve ter ouvido muito no seu consultório. Não, eu tenho controle. De vape eles não falam isso não, eles ficam desesperados mesmo. Ah, é? Porque vira uma extensão do corpo. Eles ficam sofrendo com isso. Os sintomas de abstinência do vape, como a nicotina é sintética, né, e é geralmente conjugada com ácido benzoico, que não conseguia acontecer essa conjugação no cigarro tradicional, no cigarro convencional, mas no vape eles conseguiram. Então causa muito mais dependência, é considerada supernicotina. Então você vai ter muita dor de cabeça, vai ter ânsia de vômito, vai ter tremor, vai ter mal-estar, vai ter irritação,
né, em graus, em uma intensidade muito mais elevada. Então, os pediatras, eles falam assim, às vezes a pessoa vem no consultório com esses sintomas e a gente tem que perguntar, usa cigarro eletrônico? Ah, uso todo final de semana. Né? Então, e é isso. E passou a ser muito mais fácil também a intoxicação de nicotina. A pessoa ter queda de pressão, sudorese, ficar pálida e desmaiar de tanta nicotina em pouco tempo. O narguilé tá no time, né? Sim, tá no time. No time. É importante nicotina. dizer aí, gente, a galera que fuma narguilé nas baladas aí, Brasil afora, né? É a mesma coisa. Eu vou te contar rapidamente o meu caso, né? Eu já fumei vape e já fumei narguilé. E aí você pergunta, como conseguiu parar? Eu parei porque me dava uma tosse absurda. Por mais que me desse vontade de fumar de novo, mas eu lembrava da tosse. E como eu já tenho um relativo conhecimento do meu mecanismo e como é que eu lido com as dependências, eu falei, pô, peraí, calma. Eu já estou vendo que está vendo mais uma dependência querendo me morder. Então eu falei, opa, primeiro passo, né? Abandona. Mas mesmo tossindo, e era uma tosse de doer a garganta, dava vontade. E quando via as outras pessoas, né? Então, o que eu faço hoje, né? Pessoas, lugares e hábitos. Você já ouviu esse ditado, né? Evite pessoas, lugares e hábitos que vão te levar àquela primeira dose daquela substância ou daquele comportamento. Então, eu comecei a me afastar daquelas pessoas que usavam e dos ambientes. Né? Mas até hoje, quando eu vejo, se dá uma vontade, mas eu lembro, não. E olha que eu não fui um fumante de vape inveterado, mas o pouco que eu fumava, eu já tinha, tal, me dava uma tosse absurda, e outras pessoas que conheci tiveram isso também. Mas ele vicia muito rápido. Muito rápido. E porque é gostoso, né? E a nicotina em ácido cítrico ou benzoico. E isso causa uma dependência muito mais rápida. Né? Então, é a supernicotina. É muito complicada. E hoje em dia é nicotina sintética. Ele é mais viciante que o cigarro? Muito mais, porque é muito fácil muito rápido você pegar e colocar na boca, né? Quanto mais rápido, mais chance de você repetir aquele comportamento, ainda mais se tratando de algo que causa uma neuroadaptação, causa uma alteração nos receptores do cérebro que vão fazer com que você sinta falta depois. Né? Então, assim, você vai ter sinais de que, ai meu Deus, aí me aliviou. Então, e socialmente aceito, né? Nos ambientes ele é aceito, né? A pessoa porque a fumaça do vape não incomoda como a do cigarro. Então, isso também acaba facilitando essa glamorização em torno do vape. Dentro do Hábitos, Pessoas e Lugares, a Convenção Quadro, que é o Empower, né? É uma sigla para resumir os pilares principais desse tratado mundial que o Brasil é pioneiro. E o Brasil estava lá, junto nas negociações, e fez o rascunho do tratado. Muito detalhado, é monitorar, então ter levantamentos epidemiológicos. O P é para proibir a publicidade. O O é de oferecer tratamento. O Brasil é um dos poucos países de dimensões continentais que dão tratamento de graça pelo SUS. Né? O W é warn, que é avisar os maços, né, do mal, assim, e o aviso que vai mudando conforme o tempo vai passando, porque senão desensibiliza, né? Então, e ocupa cada vez mais a parte lá do cigarro. Isso é importante, acho que, enfim, cada vez foi aumentando mais, porque é importante, porque a gente sabe que a embalagem é uma forma de você, né, atrair e parecer um chiclete, parecer uma bala. Parecer, né, o visual ali é uma forma de você, é uma estratégia da indústria de atrair. O E é enforce, então é fiscalizar, é uma das pernas, e que o protocolo para o mercado ilícito está sendo colocado em prática, e isso vai reduzir. E o raise taxes, né, que é o aumentar o preço do cigarro. E também, na verdade, o P também pode ser para protect, que é proteger as pessoas não fumantes da fumaça do cigarro. O Drauzio Varela, ele deu um depoimento que quando ele estava na Índia, as pessoas começavam a ter bronquite, DPOC, né, doença pulmonar, que é bronquite, enfisema, relacionadas à fumaça do cigarro. Aquele cara que ia, né, oferecer para as pessoas era cinza.
né? E por isso as pessoas começavam a ter doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva crônica com 40 anos. Super Muito novas. cedo, Claro. muito cedo. Então, assim, fumaça, gente, de qualquer fonte, cuidado. Cuidado. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, já é tema de uma outra entrevista inteira que a gente vai fazer em cima disso, mas se você puder só falar assim, a pontinha do iceberg, sobre a questão de saúde mental e o tabagismo e o vape, né? A culpa de tanta gente, né, com depressão e ansiedade e quadros psicóticos fumarem tanto está diretamente ligada à ação também da indústria, porque eles investiram, eles tinham até um projeto que é o Project Scam, que é Projeto Escória, que visava a população de rua, a população LGBT, pacientes psiquiátricos, e isso eles investiam porque sabiam que iam prender eles lá, né? Não ia ter um advogado, não ia ter alguém para falar por eles, a gente que tem que falar, nós profissionais de saúde. Mas mesmo com eles atuando, eu acho que eles também foram muito eficazes em trabalhar com os profissionais de saúde mental para falar, não, o melhor remédio para a agitação do seu paciente é o cigarro. Né? Freud fumava, então assim, fume também, isso aí vai ser ótimo para a sua, né, intelectualidade. Faziam propagandas relacionando, né, assim, artista plástico, fumante, eu não quero passar sem nenhum arranhão, propagandas assim, que dava a entender que você é destemido, né? Você é corajoso, você não liga para isso, você é especial. Então, isso prejudicou demais. E fora também, assim, a gente não tem uma formação na saúde mental relacionada à saúde física mesmo. E que é uma coisa só, a saúde mental. Não há saúde física sem saúde mental. Não há. Que a pessoa não consegue nem chegar para procurar ajuda. Então, eles morrem 25 anos antes, quem tem transtorno mental grave, e 10 anos, pelo menos, é pelo cigarro. Então, assim, é muito chocante. Nos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, 40% do mercado de cigarro era para a população com transtorno psiquiátrico, que representava 7% da população do país. Carol, provavelmente você deve ver filmes, né, séries, etc. Em pleno 2025, em pleno século XXI, com todas as campanhas, pelo menos no mundo ocidental, a gente olha assim, eu que viajo muito, vou muito para a Europa, enfim, também vou para a Ásia, mas a gente vê uma forte campanha anti-tabagista, né, nos países ocidentais, né, Brasil. E aí você vê, por exemplo, eu acabo de ver uma série que eu amei, chamada Guerreiros do Sol, da Globoplay, série sobre cangaço, né? Estou até para entrevistar aqui alguns jornalistas que fizeram um trabalho bacana sobre isso. E séries como essa, e filmes de Hollywood, e séries de Netflix, séries da Amazon, você vê os atores, inclusive as mocinhas e mocinhos, fumando a série inteira. Isso é... E às vezes atores que supostamente na vida real nem fumam, e lá na série fumando e fumando e fumando. É um filme de terror, né? Isso é um filme. Eu sofro vendo aquilo e falo, meu Deus, né? Por exemplo, a gente está assistindo a morte. Cauã Raymond numa série chamada Ilha de Ferro, da Globoplay, que eu adorei a série, né? Você que é da saúde mental, né? Você vê muita coisa, muitos cases lá. Ele fumando, também a outra lá, a Maria Caçadeval fumando. Os principais, na vida real, assim, supostamente são pessoas que são fitness, né? Por que acontece isso ainda? O que aconteceu? Nesse choque, que até teve um filme sobre Jeffrey Wigand, que foi um pesquisador da indústria, de alguma subsidiária de pesquisa da indústria de nicotina, que hoje em dia a gente faz um esforço para chamar de indústria de nicotina, que eles não falam que são mais tabagismo, né? Então a gente tem que renovar para poder endereçar o problema, que continua a mesma coisa, só que em outro disfarce. Então, ele era um pesquisador, e aí viu os absurdos, que na verdade era para viciar mesmo, que matava, eles não estavam nem aí, e aí foi dar uma entrevista
no programa 60 Minutos, nos Estados Unidos. E aí que startou o processo todo. E teve um filme com ele, que ele foi representado pelo Russell Crowe, e ele ganhou o Oscar, né? O Russell Crowe por melhor ator. Não se consegue ver mais esse filme. Não tem nenhum streaming, só no YouTube. E filme super importante. O Russell Crowe, o melhor ator, foi o Mente Brilhante, que ele ganha o prêmio... É O Informante, The Insider, sim. Não. Mas... Russell Crowe. Sim. E por que esse filme foi tirado do ar? Porque faz uma crítica. Não sei, supostamente eu acho estranho, né? E a gente sabe, tem um documento interno, né? Eles são muito bons. Tem que parabenizar, porque o objetivo deles acaba... Então é muito provável que a indústria tabagista injeta... Eu não sei. Zilhões para os atores fumarem. Quando chega um streaming, em que todas as séries têm um grande fumante que não tira o cigarro da boca, isso não era assim lá atrás. Isso, com a crise do cinema, eu acho que fica paralelo, entendeu? Né? Existe uma crise de Hollywood, principalmente com os streams também, e a gente vê um movimento de volta junto com o de cigarro eletrônico, aparece nos filmes. Não, tem filmes que aparece cigarro eletrônico também. Mas Não, e assim, sabendo que, de forma documentada, o cinema foi a maior maneira de disseminar o tabagismo no século passado. Eles escolhiam as cenas. Os empresários da indústria de nicotina, eles eram os produtores também eram na indústria de cinema. Falavam, nessa cena aqui, ó, vai acontecer assim, ela vai estar com o cigarro na boca. Recentemente, uma dessas séries que eu assisti, tinha tanta cena de cigarro, que eu falei assim, nossa, em um dado momento, eu falei, poxa, me deu vontade de ir numa loja de conveniência e comprar um cigarrinho. Não fiz isso, gente, não fiz, não, mas deu vontade. Normaliza, né? Assim, você priming de memória, você ter aquilo ali fresco na sua memória, né? Então, assim, inconscientemente, com certeza existe um recado ali passado, implícito, né? E eu fico apavorada, porque, meu Deus do céu, tem pessoas que não notam, eu fico assim, meu Deus, esse ator vai adoecer, isso aí é saúde ocupacional do trabalhador, gente, imagina num cenário, mas é histórico, não, mas é histórico, mas faz o efeito agora, nas pessoas. Eu fico com pena dos câmeras, de quem contracena, que não tem nada a ver com isso. Que você não fuma sozinho, né? E existe também o fumo terciário, que se sabe hoje em dia que não é palpável, não é visível aos nossos olhos, mas a poeira se mistura com a nicotina do ar, né? A fase gasosa se expande. A fase particulada, que é o que faz a gente ver fumaça e tudo mais, se deposita na mesa, no chão, nas paredes e começa a fazer reação química com o ar. Então se liga e forma nitrosamina, que é uma substância considerada cancerígena, sabidamente cancerígena. Então, aquilo de lá, para quem tem bebê em casa, para quem tem pet, você fica contaminado. Quando você chega na casa de uma pessoa fumante, mesmo que ela não... Às vezes vou fumar na varanda. Não adianta. Exatamente, o cheiro já é o fumo passivo. Você vai a raios de distância, assim, a quilômetros de distância, e você sente o cheiro. É muito maligno mesmo, é uma ameaça. Qual a alternativa para alguém que fuma e sofre de ansiedade? Tem tratamento, né? Tem tratamento. A gente tem medicações que são ligadas a parar de fumar e também trata ansiedade e depressão, né? E a pessoa talvez já precisar de mais do que 3 meses de medicação, né? A gente vai de uma forma muito pactuada e dependendo do que a pessoa consegue ir retirando aos poucos a medicação, tratando, né, a depressão e a ansiedade, que a gente sabe que reduz a autoeficácia, o senso de que você vai conseguir fazer o que você quer, né? Então, a gente precisa tratar, às vezes, antes ou durante, se a pessoa achar que, não, eu não quero
quero parar de fumar, não tem jeito, eu vou... Aí a gente faz o tratamento conjunto, mas senão a gente prepara ela, melhora os sintomas depressivos, de ansiedade, né? E aí depois começa o tratamento de tabagismo. Você tem experiência também com seus pacientes indo para fumantes anônimos? Fumantes anônimos, eu acho que não, porque o estigma eu acho que é bem diferente, né? E tem grupo em atenção primária, você pode até ver no site da prefeitura. É gratuito. O Brasil é um dos poucos países que tem tratamento gratuito para tabagismo e que é 100% ambiente livre do fumo, em lugar fechado e semi-fechado. Para país continental, isso é uma grande coisa. Porque geralmente os países, eles, com dimensão continental, têm um estado em outro, mas aqui no Brasil a gente conseguiu ser 100% livre do fumo. Tanto que junto com a Turquia a gente foi premiado, né, em 2019. Que maravilha! Então, assim, defendam a nossa política nacional de controle do tabagismo, porque dá certo, dá certo. Qual a abordagem? Deve ser só médica ou só psicológica? Não, multidisciplinar. Multidisciplinar. A gente tem muito bom resultado quando o dentista se envolve, que acaba com os dentes, né? Você passa a ter doença periodontal, mais cárie, até em fumo passivo você tem mais risco de cárie. Então, assim, é uma ameaça à humanidade mesmo. Segundo o pessoal do INCA, é humanicida. Você pode ter diversos problemas. É um cheque, o Paulo Correia que fala isso, que é um pneumologista muito bom. Ele fala assim, é um cheque em branco para a sua saúde. O cigarro, quer dizer, o fumo é a maior causador de câncer? É e é uma das maiores causas de morte prevenível no mundo. Os familiares, qual é a sua sugestão para os familiares querendo ajudar o fumante? Não, a família é muito importante, muito importante. E quais são os erros? Como é que a família pode ajudar e quais são os erros clássicos de família, de amigos? Aqueles famosos conselhos errados. Para que é fácil parar! Tem isso, não tem? Isso é a pessoa invalidante. É fácil parar. Se você não é mulher, não, tu não é homem, não, para. Não tem? Tem gente que para. Na verdade, 3 a 5% consegue parar sozinho, e enquanto com a medicação, com o tratamento, com acompanhamento multidisciplinar, você vai para 30%. Então, aumenta 10 vezes a chance. É muito mais confortável. Né? E a família entrar no tratamento para ser orientada também com relação às dúvidas e tal, é também muito poderoso. E quando você trata o fumante, entender, né, que nesse período aí de 3 meses vai haver uma adaptação. Em 1 mês é que você leva assim, você ainda tem sintomas de abstinência, de 1 mês a 2 meses, mais 1 mês em geral. Com a medicação, você reduz muito, você traz um conforto. Mas já teve gente que chegou para mim e falou, poxa, meu esposo falou que quando eu estava fumando, eu estava melhor, estava menos irritada. Então, assim, né, isso não ajuda. Isso não apoia, né? E, às vezes, a pessoa dentro de casa também é fumante. Então, vale a pena, de repente, tratar junto, porque é um estímulo, o cigarro ao alcance da mão, né? Então, isso a gente sabe que aumenta a frequência do comportamento. E, pergunta final, existe esperança no tratamento de uma pessoa que está assim... Tem gente que fuma há 30 anos. Sim, com certeza. Dentro de um hospital psiquiátrico que eu trabalhava, a gente conseguiu implementar a enfermaria livre do fumo, né? 100% livre do fumo. Parabéns! Com adesivo, sim. E para ganhar os insumos da prefeitura, o hospital precisava ser livre do fumo, porque não havia lugar aberto, sim, só semi-aberto. E foi uma coisa muito impressionante se observar como as pessoas ficaram melhores da saúde mental. Teve menos agitação. Depois as pessoas pediam para continuar a parar de fumar, porque gasta muito dinheiro. Nossa, caríssimo. Exatamente. E fumam bastante às vezes, né? Porque não tem uma rotina no dia a dia. Enfim, não sabem mesmo, né? O mal que faz. Então, o paciente entrou com não resposta à medicação, saiu com resposta à medicação.
paciente que estava em um hospital judiciário, né, que é quando tem uma medida de segurança, Sim. porque tentou agredir sei lá quem, e aí era um paciente muito agressivo. Começou o tratamento lá, parou de fumar. Ou justamente ele internou porque ele queria fumar mais. E ele já tinha fumado um pacote inteiro de 10 maços de cigarro. E aí a medicação não faz efeito nenhum. Nenhum. Cai até 80% o nível no sangue. Isso é uma coisa bizarra. E quando você coloca o paciente numa possibilidade, né, que é uma janela de oportunidade, que é a internação livre do fumo, ele melhorou. Depois de 7 anos que a mãe não levava para casa, a mãe levou. E ele virou outra pessoa. Parabéns. Então eu sou testemunha. Eu acho que eu sou tão assim evangelizadora do PNCT, que é a Política Nacional de Controle do Tabagismo, porque eu testemunhei assim, coisas que, caraca, ninguém percebe isso. Que coisa fantástica para a saúde pública. Barateia, né? Carol, é curioso, porque você é uma médica psiquiatra, né? Da UFRJ, mestre, professora, e você, assim, quando a gente pensa na saúde mental, na psiquiatria, a gente pensa em várias outras coisas e quase não pensa na questão Nossa, não, hoje é tabagismo. obrigatório, é a psiquiatria do século XXI. É a gente indo na atenção primária, assim, ajudando as pessoas que têm hipertensão, na adesão ao tratamento, na diabetes. Minha frente principal é psiquiatria dentro do hospital geral. Eu sou apaixonada, assim. Né? Então, eu trabalho justamente com isso, e lá no Projade do IPUB, que também tem muito a ver com questão física, né? E é uma coisa só, assim, durante minha formação, eu percebo, gente, não tem como, né, deixar um e continuar com o outro, porque é indivisível. Isso aí é só no lá papel. Lá no hospital da UFRJ? Só no livro, sim. E na enfermaria, né, não na enfermaria, eu não estou diretamente ligada à enfermaria, mas alguns pacientes às vezes vão para a enfermaria do IPUB e, enfim, é uma coisa que a gente vê que a saúde física é muito pior, né? Então a gente precisa fazer muito esforço de prevenção, né, muito investimento, porque isso ajuda na saúde mental e vice-versa. Show. Então, gente, spoiler para a próxima entrevista. Essa que eu estou mais ansioso, que é saúde mental e o tabagismo, e essas questões todas, né, de cigarro, de vape, todas as formas de fumo. Estou muito ansioso. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou um apaixonado pela saúde mental e esse assunto de dependências, enfim, é uma coisa muito séria, claro, mata, desgraça vidas e famílias, mas é muito bacana essa associação que a Carol vai fazer, né? Saúde mental e o tabagismo, e a BEAD vai ter no Congresso. Isso. Esse assunto será abordado também. Vai ter mini curso dia 10 de manhã. Estarei de lá. Desafios na saúde mental do tabagismo, porque é como se fosse nada, como se fosse aquele monstrinho invisível do Hotel Transilvânia, né? Gente, ali o tabagismo, né? Todo mundo dá atenção para o crack, para a cocaína, para o álcool, e o tabagismo, a indústria fez um papel realmente assim de glorificar, mas só que não, né? Ao contrário, eles, enfim, passaram assim ilesos pelo julgamento e às vezes passaram até como remédio. Não, dá seu paciente, ele vai gostar de você, e na verdade a gente está matando, né? E piorando a saúde mental. Carol, estou muito grato a você, porque você está trazendo essa mensagem de força, de fé, de esperança, né? E sacudindo, né, as pessoas que estão nos assistindo, que essa entrevista possa ser multiplicada, mostrando a seriedade, a gravidade e o melhor de tudo, que tem tratamento, né? Essa é a mensagem aqui da Tem doutora. Tem apoio. Obrigado e até a próxima. Gente, obrigada a você. Assiste, se inscreve lá no canal, dá like, é tudo de graça, e espalha a mensagem aqui da doutora Carolina Costa, essa missão importantíssima, com certeza vai ajudar muitas pessoas que você conhece e às vezes até você mesmo. Tamo junto.